Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E esse episódio tem o patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. Lá você encontra tudo para qualquer tipo de atendimento psicológico. Temos o quê, Duda? Temos atendimento terapêutico infantil, adolescente, adulto, idoso, casais. Nós fazemos também neuroavaliação, né, para crianças, para adultos, adolescentes, idosos. Neuroavaliação para cirurgia bariátrica, neuroavaliação para vasectomia e orientação profissional. Então, tudo que você precisa, encontra lá. É isso aí. E hoje nós temos quem aqui? Lohana Kelly, neuropsicopedagoga. Tem que falar devagar, porque é um trava-língua. Seja muito bem-vinda, se apresente. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Eu já estive ano passado. Para mim é uma honra voltar novamente. Eu sou neuropsicopedagoga, como vocês já falaram. Eu trabalho com o público infantil e com pré-adolescentes, né? Então, eu atendo até a faixa etária ali dos 13 aninhos, 14 aninhos, eu ainda estou atendendo. Eu gosto muito da questão da intervenção precoce, né? Que pega ali os 2 aninhos, 3 aninhos, 6, ainda gosto bastante desse público. E eu tenho atendido justamente as demandas tanto do TDAH, como crianças com autismo e crianças também com TOD, né? Então, meu foco é maior nos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Principalmente o TDAH. Acho que eu tenho 17 pacientes em consultório com laudo já de TDAH. Vamos fechado para intervenção. TDAH adulto, né? Por quê? Porque esses TDAH adultos já foram crianças e não foram diagnosticadas, né? Quando eram pequenas. E hoje está se descobrindo, né? Está aparecendo o diagnóstico do TDAH adulto. E fala um pouquinho sobre isso. A gente sabe que você também né, tem o transtorno. E como é lidar com esse transtorno, como é identificar, enfim. A gente sempre fala que na fase adulta o transtorno ele vem em outra perspectiva, né? Mais numa perspectiva de descoberta para a gente tentar perceber, na verdade, o que acontecia na infância, né? Então, é um transtorno persistente que ocorre na infância. Então, você que é adulto, que de repente está assistindo, não é que todo mundo tem TDAH, né? Então, é isso que a gente tem que, às vezes, definir, porque esse todo mundo tem TDAH não é bem assim, tem que ver se esses padrões já persistiam na infância, né? No meu caso, quando eu era criança, já era muito persistente, só que naquela época não se falava tanto, meus pais não sabiam o que era, eles só achavam que eu era meio estranha, né? Então, a vida toda eu escutei muito isso dos meus pais, principalmente do meu pai, que eu era uma criança muito estranha, né? Em alguns comportamentos, né? Então, hoje, para mim, esse ser estranho, né, justifica, é como se tivesse, de fato, dizer, aquele ser estranho na fase da infância justifica que não era realmente uma pessoa com padrão normal, né, que a gente fala uma pessoa típica, mas era uma pessoa já atípica, então a gente consegue justificar alguns comportamentos e isso dá um certo conforto, né? Hoje eu consigo olhar numa perspectiva assim e pensar, eu não consigo fazer isso como fulano faz, porque eu tenho o TDAH, não justificando tudo, né, porque isso não vai ser de justificar, mas traz aquela questão do conforto, né? Eu não consigo isso realmente porque existe ali uma limitação, né? Que eu preciso de uma organização diferente, cerebral, para que eu consiga ter um funcionamento melhor, né? E aí, a partir do momento que eu tenho isso compartido, eu consigo ter um desenvolvimento melhor na sociedade, no trabalho, né? Na maternidade, porque a gente precisa falar também da mãe TDAH na maternidade, né? E isso, assim, foram coisas que ao longo da minha vida eu me culpei muito e que hoje eu consigo perceber que com o diagnóstico, né, correto, a gente consegue justificar algumas coisas que ocorriam na infância. Mas essa questão do TDAH tem que ocorrer desde a sua infância, né? Então, não é algo que ocorre agora, tem que ser um padrão realmente persistente. E o DCM, ele já traz isso, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento. Você nasceu, né, com esse problema de neurodesenvolvimento. Sim. Eu estou dizendo problema aqui, mas não é nem problema, né? É um transtorno, é uma forma de desenvolver. O cérebro se desenvolveu de uma forma diferente, né?
E ele pode ser, né, por atenção, hiperatividade ou combinado, né? Isso. O TDAH a gente vai ter justamente esses 3 tipos, né? Antigamente era classificado de forma separada. A gente tinha só o déficit de atenção ou só a hiperatividade. E aí, de acordo com as mudanças, né, dos livros, o DSM também foi mudando isso. E aí percebeu, olha, o desatento, ele é hiperativo. Só que ele é hiperativo mentalmente, né? E é justamente o que ocorre comigo. Eu sou desatenta, eu consigo parar, ficar quieta, porém a minha agitação mental atrapalha muito a qualidade, às vezes, do sono, de fazer as atividades, porque eu sempre estou pensando o que vem depois. E aí entra as comorbidades, que é a ansiedade, né? Outras questões que vão surgindo, porque sempre quem tem o transtorno nunca vai ter só aquele transtorno. Ele sempre tem algo ali por trás. E quando ele vem na fase adulta, geralmente é a comorbidade, né? Porque às vezes eu sempre digo que não é tão difícil tratar o TDAH, né? Quanto parece. O mais difícil tratar são as comorbidades, que não é só uma, né? Geralmente é uma depressão que vem ali acompanhada da ansiedade, síndrome do pânico, as dificuldades de aprendizagem que ocorrem também. E aí, quando junta todo esse combo, aí a pessoa diz, olha, eu tô precisando de ajuda. Né? Aí, nesse precisar de ajuda, você já tá com burnout, né? Já tá com muitas questões ali que, no final, quando a gente vai perceber, foi um TDAH que não foi tratado na sua infância, né? E é bem comum isso. Então, na adultez, a gente enxerga a comorbidade, né? O que fica visível é a comorbidade, justamente por não ter sido tratado na infância. Exatamente. E assim, eu não consegui, comigo, na verdade, eu nunca tive comorbidades tão acentuadas, né? Mas eu sempre tive, eu tive dificuldades de aprendizagem na escola, né? Eu era uma aluna que eu tinha que estar sempre me esforçando mais do que as outras crianças, né? Isso repercutiu na vida toda, na faculdade. Eu lembro que na época da faculdade eu passei um perrengue muito grande, porque eu não conseguia falar para as pessoas que eu não estava conseguindo aprender aquilo. Então, eu queria dar conta das coisas sozinha, né? Então, nesse de dar conta das coisas sozinhas, eu reprovei 4 vezes uma mesma disciplina. 4 vezes. E aí, a professora, ela tinha uma metodologia que era muito de decorar, né? E para o TDAH, que tem um prejuízo ali na memória, que é o meu caso, eu não conseguia dar conta. E aí, nesse período, eu reprovei 4 vezes já, então foram 2 anos cursando a mesma disciplina. Então, eu já tinha defendido o TCC, tinha tirado, na época, 9,7. Minha orientadora era bem rígida, então, assim, eu consegui dar conta do curso inteiro, mas aquela disciplina não saía. Primeiro, porque eu já estava com o fator motivação lá embaixo, né? Que para o TDAH, se ele não tiver motivado, não adianta porque não vai, né? Sempre eu digo isso aos pais que eu trabalho dentro do consultório. Quando a gente trabalha com aprendizagem e com TDAH, a criança ela tem que estar motivada. Se ela não tiver, ela não consegue aprender. Principalmente se ela dizer que ela não é capaz de fazer aquilo. E aí, de tanto eu reprovar, eu já dizia, eu não consigo. E aí, ali, realmente, eu não conseguia. E aí, foi quando, na 4ª vez, essa professora fez, acho que tem alguma coisa de errado com ela, porque ela já deu conta aqui de tudo e só tá aqui. Aí ela foi me chamou para conversar, mas foi já na 4ª vez. Aí, quando ela me chamou para conversar, eu fui bem franca com ela. Eu disse, olha, professora, não tô conseguindo aprender. Não tô conseguindo decorar o que tem de decorar. Eu não consigo decorar. E realmente não tá dando certo. Aí foi quando ela praticamente, de fato, me passou na disciplina. Porque ela viu que eu tinha um rendimento bom. Ela fez uma prova oral comigo. Mas na hora, no papel, eu não conseguia organizar os pensamentos. Né? E o que acontece muito? Às vezes você sabe aqui, quando vai para o papel, a dificuldade de organização, de planejar ali o que você vai escrever, não sai. Né? Então, isso foi um padrão que eu ali vivi a minha vida toda, né? Na infância, na faculdade. Eu consegui atingir as notas,
conseguia, mas era sempre com mais esforço, né, do que com os outros. Eu não funcionava em grupo, né, no coletivo, né? Vamos estudar em grupo. Não tinha isso de estudar em grupo comigo, eu tinha que estudar individual. Por quê? Porque justamente eu tinha colegas que elas estudavam lendo para elas, né? Então o fato dela ler para ela e ficar isso me irritava. Tirar né? atenção, e né? já me irritava, tirava minha atenção. Falava, olha, eu só vou estudar contigo se tu ficar calada. Mas aí, pra ela, era mais interessante ela ouvir a voz dela, né? Só que isso pra mim me irritava, né? E aí, nesse momento, entrava até a questão social. Porque as minhas amigas diziam muito, tu gosta de estudar sozinha, tu é estranha, porque tu gosta de estudar, entrava de novo o estranho, né? O ser estranho mesmo, que a gente acha que a questão social só vai ocorrer no autismo. Mas não, ele ocorre também no TDAH, né? Já me senti em vários ambientes já de eu chegar e não me sentir apropriada naquele ambiente, querer ir embora, mas fazer a média, né, que a gente fala, ficar ali socialmente, sorrir, mas em qualquer oportunidade querer sair, porque a bateria social já tinha esgotado. E aí, era muito isso que acontecia comigo. Quando eu estudava, eu preferia estudar sozinha, copiando, eu copiava muito, lia depois, mas era a leitura silenciosa. Não, geralmente estava de madrugada, 3, 4 horas da manhã ainda estava estudando, porque era um momento que não tinha barulho de nada, porque como eu morava com meus pais ainda, então tinha barulho da TV, meu irmão, né, estudando, às vezes também fazia algum barulho, a mãe chegava e me chamava. A partir do momento que ela me chamava, Lohana, vai jantar, ali, tudo que eu tinha estudado, eu dizia, aí agora, eu não sei mais de nada. Né? E aí voltava de novo. Eu preferi estudar de madrugada. Né? E assim se repercutiu, né? Durante a graduação toda, até hoje. Né? Hoje a diferença é que eu tenho mais estratégias, né? Que antes eu não tinha. Então, hoje eu já consigo, tipo, vou estudar 30 minutos, dou uma pausa de 5 minutos. Né? Vou beber uma água. Só que essa pausa também tem que ser condicionada. Porque senão eu pauso e eu não quero voltar mais. Porque, por exemplo, se eu for pro celular, eu fico horas lá, ó. Quando eu olhei, já tem passado 1 hora e a pausa era de 5 minutos. Tá entendendo? E a gente vai ficando nessa coisa. Mas hoje já mudou bastante. Quando é que você foi atrás do diagnóstico? Você falou assim, nossa, será que eu sou estranha mesmo? O que é? Foi justamente quando eu comecei a perceber a questão dos esquecimentos. Né? Eu sempre fui muito esquecida, mas na gestação, né, foi quando eu fui percebendo que foi se acentuando ainda mais, de esquecer chave no congelador, aconteceu já. Congelador? No congelador. Saí de casa, abri o portão, aí eu disse, vou voltar e vou beber água, né, porque quando chegar lá não vai dar tempo de tomar água. Né? Então, que eu já ia atender. Então, voltei, bebi a água, botei a chave e a garrafa no congelador. E aí, fui trabalhar. A partir dali, a mente apagou. Eu não lembrava mais de nada. Você não lembra mais de nada. E aí, fui atender. Aí, quando chegou o momento de ir para casa, aí eu lembrei. Cadê a chave? Né? Eu lembrei de procurar a chave. Só que aí, eu não sabia onde estava a chave. E aí eu já fico preocupada, porque eu já fico pensando, né? Já perdi outra chave, né? Já era, acho que a 3ª chave que eu tinha perdido. Aí eu ia ter que ligar pro meu esposo, aí ele ia dizer, eu te avisei que não perdesse a chave, tá entendendo? Aí eu já fiquei naquilo, aí tentei dar conta sozinha, fui pra casa, tentei procurar lá na rua, e não achava, aí tive que ligar pra ele. Aí ele... Te disse que já era a 3ª chave, eu te entreguei na tua mão e tu não sabe onde tu botou. E eu não lembrava. Não lembrava. Aí fui pra casa, procurei. Quando eu disse, eu vou beber uma água pra me se acalmar. Aí tava lá a água e a chave congelada. E a chave congelada. E aí, quando foi acontecendo isso muito frequente, aí foi quando eu fui percebendo, realmente eu fiz, né, acho que agora, na verdade, quando eu comecei a atender as crianças, eu já percebia, eu era igual a essa criança. Né? E aí eu fui me identificando, eu fazia isso. Né? As mães traziam as demandas, eu dizia, eu fazia isso, eu sou assim, né? E aí, quando
chegou a questão de eu buscar realmente ajuda, foi porque realmente já estava muito persistente, né? Meu esposo também já estava bem paciente com algumas coisas, né? Principalmente de esquecer. Esquecer, eu saía para trabalhar e deixava a panela ligada. Né? Perigoso. Então, muito perigoso, né, isso. E aí, quando voltava, eu voltava com sentimento de culpa, porque eu dizia, eu tinha que ter lembrado, mas eu não conseguia lembrar. Eu não conseguia lembrar. Por mais que eu botasse lá o alarme, eu bolava isso. Tipo, dizendo, daqui a pouco eu desligo. Aí, tipo, eu ia fazer uma outra coisa. E nisso de fazer uma outra coisa, eu já não sabia mais o que é que eu tinha deixado para trás. Ali apagou, ia-se embora e só lembrava do daqui para frente, né? Então, quando começou a ser muito persistente isso, aí foi quando realmente eu busquei ajuda, né? E fiz realmente o laudo neuropsicológico, fiz a questão da investigação. Na verdade, quando eu busquei um médico ele já de cara conseguiu perceber, da mesma forma como você percebeu quando eu entrei, né? Porque é muito notório para quem convive assim comigo diariamente, ver que não são padrões que eu digo que são normais, né? De uma pessoa típica. Eu sempre quero conhecer que é um TDAH, conviva comigo um dia. Você já vai sair PhD, porque é esquecimento frequente, as perdas de memória, a questão que a gente vai tentando remediar. Mas como não foi algo que foi tratado na infância, hoje ainda é muito difícil, né? Então, por mais que eu use as técnicas de agenda, de usar, eu tenho que andar com agenda, lembrete, despertador no celular, vez ou outra eu me caio dentro do TDAH novamente, né? Então, eu penso assim, quando é na infância é mais fácil, né, da gente conseguir já condicionar isso, ele aprender a conviver com isso, e quando chega na fase adulta, né, acredito que é mais tranquilo de manejar isso aí, né? Mas é bem complicado. E a questão medicamentosa? Então, eu comecei com a Ritalina, né, que foi justamente a medicação que o meu médico ele receitou. Eu comecei na época com 10 miligramas, mas só para o meu corpo, na verdade, ir se acostumando, né? Que, na verdade, 10 miligramas era mesmo que nada. Porque me dava um foco, mas não era aquele foco que realmente eu precisava, né? Tanto que eu acho que com um mês era a mesma coisa estar tomando nada. Aí ele teve que realmente aumentar a medicação. Hoje eu estou num processo ainda de mudança da medicação, porque quando tem algumas quebras, eu percebo que ocorrem alguns prejuízos. Por exemplo, mês de janeiro, eu tirei 30 dias de recesso. Então, eu fugi da minha rotina, né? E eu fui entendendo que o TDAH ele precisa ter a rotina, né? Então, eu tirei recesso, porque o corpo pede também, porém, eu relaxo demais. E nesse relaxar demais, quando eu volto pior do que eu estava, né? No sentido de, tipo, não lembrar das coisas, eu me perco. Como eu saio da rotina, então eu demoro um pouco, mais do que as outras pessoas, pra, tipo, voltar e dizer assim, ó, o corpo vai funcionando e é assim, vai andando, vai andando. Então, eu demorei muito, né? Então, eu tava marcando alguns pacientes, né? Quando eu olhava, eu dizia, cadê a agenda? Não lembrava onde tava a agenda, tinha esquecido em casa, eu tinha que voltar em casa, pegar a agenda para chegar no consultório. Quando chegava no consultório, eu tinha esquecido outra coisa em casa. Então, assim, eu tinha um desgaste Muito grande. que é maior do que o outro, né? É sofredor, Então, isso. Né? E aí, quando eu chegava, eu dizia, meu Deus, eu fui pegar uma coisa e eu esqueci a outra que estava na mão, né? E aí foi quando realmente a gente aumentou um pouquinho mais a medicação por conta dessa questão mais de rotina mesmo. Tanto que agora, em julho, eu não tirei férias o mês todo justamente por isso, porque eu demoro muito a voltar. Agora, quando Lohana, como é que tá durante agora esse período, né? Que tu não tá tão de férias. Né? Aí eu vou funcionando normalmente. Né? Como eu já acordo, eu já sei o que eu vou fazer no consultório, eu já sei todo mundo que eu vou atender naquele dia, né? Porque é aquela mesma coisa todos os dias. Né? Então, eu já consigo prever o que vai acontecer, que é a questão da previsibilidade, né? Que é importante para o TDAH. Então, eu já sei ali o que é que eu vou fazer. Agora, fugiu da rotina, aí eu já fico embananada, não consigo administrar, né? Então, isso já é mais complicado.
E imagina isso num adolescente hoje, né? Que tem um bullying. Né? Então, eu olhei para você, eu identifiquei algumas características do TDAH, mas eu entendo o que é. E quem não entende, né? Então, num adolescente, então é criado bullying, né? Você é rotulado de várias coisas. Eu não sei se na sua época já acontecia isso. Na minha época não era tão evidente essas questões, né, de transtornos, então não era tão evidente. Mas hoje, como eu atendo alguns pré-adolescentes, muitos trazem as queixas, né? Inclusive, eu tenho muito no consultório alguns pacientes que têm um fator hiperatividade maior do que a desatenção. Então, o pré-adolescente que tem um fator hiperatividade, impulsividade maior do que o desatento, ele vai ter mais prejuízos sociais, né? Então, ele vai ter mais reclusa também social dos outros e dele, né? Então, eu tenho um paciente que, de repente, estava brincando com um colega e deu um chute no colega. Mas por que você foi chutar o seu colega? Você não era para ter feito isso. Mas eu estava brincando, tia. Mas o outro não estava brincando a brincadeira dele, tá entendendo? Mas aí, quando ele se deu conta disso, ele já tinha sido hiperativo e impulsivo na ação dele, né? E isso faz com que, não vou brincar com fulano porque fulano não sabe brincar. Né? Isso já faz com que ele se afaste, né? E aí vai tendo as questões sociais. E é orgânico, né? É uma deficiência no controle inibitório aí, né? Então, há um prejuízo no controle inibitório. Então, a terapia, né, as atividades, junto com a medicação, vai fazer com que vá se estabilizando esse controle inibitório do TDAH. E quando você se tornou mãe, como é que foi para você dar conta de tudo isso? Foi um caos. Foi um caos, assim, todo mundo fala que, maternidade, né, fazer aquela coisa, né, mas assim, eu não sou muito de maquiar a maternidade, não, a maternidade, ela é real e ela não é aquela coisa como mar de flores, como as pessoas maquiam, né, eu amo ser mãe, mas, amo a minha filha também, mas, às vezes, ser mãe também me custa, né? Me custa em que aspecto? Tenho que lembrar das coisas dela, né? Então, além de eu não conseguir dar conta das minhas, existe um outro ser que depende das minhas coisas, né? Mas, assim, o que me confortava é que eu consegui ser mais atenta com ela, né? Do que comigo, né? Então, eu tinha que prestar mais atenção em algumas coisas, né? Principalmente quando ela era menorzinha, hoje nem tanto. Mas, assim, tive que ir aprendendo a ser mãe e ser uma mãe com desenvolvimento um pouquinho atrapalhado, né? Eu sempre digo. Mas, assim, consegui manejar isso. Porém, questão de planejamento e organização sempre foi muito ruim para mim. E quando chegou na maternidade, junto à questão de não dormir direito nos primeiros meses, então eu já tenho questões de memória, né? Tanto que eu acho que a minha memória ficou pior depois da maternidade, né? Agora tá um pouco melhor porque eu tô com a medicação, hoje eu consigo já dormir melhor, né? Porque Luiz já dorme a noite toda, mas nos 6, 7 primeiros meses, eu dizia, meu Deus, quem sou eu? Eu nem lembrava mais quem era eu, porque eu ia dormir, não dormia direito, né? Então, para o TDAH é extremamente importante que ele tenha uma noite de sono, né? Então, não dormia direito. Aí acordava no outro dia, tinha que dar conta das coisas do ser mãe, né? De ser mãe. E aí ficava aquela falta do planejamento, da organização. Ou eu dava conta da comida, ou dava conta das roupas. E aí no final eu não dava conta de muita coisa naquele dia, né? Então era sempre esse percurso mesmo. Da maternidade com a questão do TDAH, que não é uma coisa fácil, né? Mas a gente consegue administrar também. Hoje tem menos culpa depois do diagnóstico? Hoje consigo ter menos culpa, sim. Mas em alguns momentos eu não consigo aceitar totalmente o fato de eu não conseguir algumas coisas como as pessoas. Então, às vezes eu me culpo nesse aspecto, sabe? Por exemplo, a gente fez uma mudança, né? A gente fez uma mudança, a gente morava de casa e foi morar num apartamento, né? Então, lidar com a mudança. Primeiro que eu passei, a gente tinha, acho que 2, 3 semanas para organizar a mudança
eu protelei a mudança, né? Porque ia me custar mais. Então, eu protelei até a última semana. Então, quando faltava uma semana para se mudar, aí foi que meu esposo disse, a gente vai ter que começar a organizar as coisas. E aí foi que, por pressão, eu comecei a organizar também. E aí, quando foi organizar, tirar as coisas, eu olhava assim, eu não sabia por onde começar. Tipo, não sabia mesmo. Tipo, eu olhava assim, eu dizia, comece por ali. Aí eu ia no quarto, olhava. Aí mexia no celular. Aí eu olhava lá. Eu tenho TDAH. Ia lá Eu tenho TDAH, porque olha... eu ia na cozinha, aí eu olhava mais um pouquinho. Aí eu dizia, vou tirar essas 3 panelas. Aí botava aqui. Aí no final eu disse, rapaz... O que é que eu vou fazer? Aí foi que meu esposo disse, pega essa caixa aqui, eu boto isso aqui ali, aí pronto. E aí eu digo, é isso. Aí eu digo assim, que no casamento, inclusive, quando o TDAH, eu digo que ele tem que ter uma pessoa que seja mais organizada do que ele, né? Porque senão, 2 desorganizados não dá conta. Aí eu funciono muito assim lá em casa. Às vezes a gente vai organizar um cômodo, né? Que todo mundo tem um cômodo da bagunça, que joga livro, um monte de coisa lá, né? E aí, quando eu tenho pra organizar isso, eu só consigo quando ele faz. Pega a caixa, pega tudo que tá naquela prateleira e tu coloca desse lado. Tudo que tá aqui, tu bota desse lado. Já vão olhar. E quando ele vem olhar, realmente eu tô executando. Mas enquanto ele não faz isso... Eu fico lá pensando por onde é que eu vou começar. E aí eu organizo uma coisa aqui, uma ali, faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E no final, eu não organizei nada. Continua bagunçado. E aí eu digo que no casamento tem que ter uma pessoa também que chegue junto e faça, ó, faz isso. Faz ali, vai por aqui. Que é pra você ir conseguindo manter a organização das coisas, que é Me bem... identifico com ela. Eu vou explicar um pouquinho sobre essa identificação. Muitas pessoas podem estar se identificando com alguns pontos separados, entendeu? Então, são traços. Então, você pode ter traços que são apresentados no TDAH, mas não ter o transtorno. O transtorno precisa ter um sofrimento Isso. e ele tem que ter um combo de características, né? Então... Não são apenas traços. Eu tenho alguns traços de TDAH, eu tenho alguns traços de TEA, eu tenho alguns... Acho que todo mundo tem esses traçozinhos assim A gente se identifica soltos, né? com vários, né? Pois é, mas para ser o transtorno, né, para ficar bem claro, as pessoas têm que ter um combo de características e essas características precisam apresentar sofrimento na vida da pessoa. Esses dias eu tava lendo um artigo, né, que ele falava sobre a questão do narcisista e o TDAH. Né? E aí, pontuando, né, algumas questões. O narcisista, ele não se importa com o outro. Aí, às vezes, parece que o TDAH, ele não se importa com o outro. Só que eles são vertentes totalmente diferentes. Ontem eu recebi uma mensagem da minha mãe viajou tem umas 2 semanas. Aí ela mandou uma mensagem e fez, olha, você não me liga, você não mostra fotos de Louise, que é a minha filha, estou com saudades. E aí mandou um monte de carinha chorando, né, fazendo drama. Aí eu pensei assim, eu disse, é porque ela não sabe que eu esqueço. É porque às vezes eu penso, vou ligar pra ela, aí de repente eu pensei, vou fazer isso ali, já eu ligo. Isso eu já esqueci, fui fazer outra coisa. Mas não é porque assim, eu não me importo, tá entendendo? Que é diferente, já o narcisista, né, ele tem mais isso de não se importar com o outro. O TDAH, ele se importa, e aí quando ele é cobrado por isso, aí ele se sente culpado. Porque ele faz, eu deveria ter feito isso, mas eu não consegui dar conta, tá entendendo? E outra coisa, o distanciamento, né, quando você tá ali muito próximo à pessoa, convivendo direto, faz você estar ligado àquela pessoa. Se há um distanciamento, né, de corpos, né, por um tempo, e a pessoa também não liga pra você, aquela pessoa... Você não deixa de gostar daquela pessoa, mas você não lembra de procurá-la, não é? É exatamente assim. É tanto que na época, quando eu... Essa é a minha característica do TDAH. Na época, quando eu namorava, né, que eu era na fase da pré-adolescência, que aí acabava o namoro, eu dizia, tá certo, tá tudo bem,
E aí eu chorava um pouquinho ali, ficava triste porque era a pré-adolescência, né? Os hormônios, ainda Isso. entendendo bem o que era relacionamento, o que não era. Aí ficava ali um dia bem triste, né? Porque o TDAH ou ele vai no 8 ou 80, e eu ia lá no fundo do poço, e aí minha mãe ficava tentando me buscar, e falava, olha, é sempre assim mesmo, amanhã você já vai estar bem. Aí no outro dia, eu tava assim, numa vibe, assim, numa alegria que as minhas amigas olhavam, tu terminou um relacionamento ontem. Eu disse, mas foi ontem. E aí Passou. passou. E aí entra a questão do tempo. Aham. Porque para o TDAH o tempo também funciona diferente, né? Uhum. Então, às vezes, a gente tá aqui conversando, para mim pode ser horas, né? Aí para vocês foram 10 minutos, Uhum. né? E aí o ontem, para mim, já foi uma coisa mais distante, né? Então, hoje eu já vou estar numa outra vibe, de uma outra forma, aproveitando outra coisa do momento, focada ali. Uhum. E o que passou, passou, né? Uhum. Então, esse tempo também é bem diferente para o TDAH. Interessante, né? Como é importante diagnosticar na infância, né? Para ser trabalhado, para não deixar tanto prejuízo Sim, na fase adulta, porque há estudos científicos, né, já que no TDAH há perda neuronal quando não é tratado. Então, você vai crescendo sem o tratamento, sem uma medicação ali para ajudar quando é necessária, né? Sem terapias. Você vai tendo muitas perdas. Essas perdas podem ser de linguagem, pode ser cognitiva, né? De funções executivas. Então, vai ter muita perda aí, memória, atenção. Muitos prejuízos. Algumas pessoas, né, sempre perguntam como é que tu dá conta do consultório, das demandas dos pacientes, né? Então, muita gente às vezes pergunta isso. Só que acaba que lá é o meu foco, O né? hiperfoco. Então, é o meu hiperfoco. Então, assim, o que eu não tenho de organização, às vezes, com as minhas coisas, né? Então, por exemplo, eu organizo o guarda-roupa hoje. Aí, amanhã eu vou trabalhar, eu vou tirar uma blusa. Eu não sei onde eu botar essa blusa, então eu vou tirar várias roupas e depois eu jogo tudo. E aí vai ficar a semana toda bagunçada, até chegar o domingo e eu organizar novamente. Mas aí no consultório, eu sei onde tá cada coisa, né? Então, agora sim, a minha organização não é uma organização como os demais, tá entendendo? Isso é notório. Mas, assim, brinquedos ficam guardados em caixinhas organizadoras, né? Os documentos ficam todos em pastas separadas, com cores, para mim saber o que é cada cor, qual é o nome de cada um. As meninas têm uma cor, né? Os meninos têm outra. Então, isso já me ajuda na organização, né? Então, enquanto lá eu tenho um senso de organização muito maior, né? Porque é o meu foco. Eu só saio do consultório quando já está tudo guardado, né? Então, em casa já não funciona muito assim. Então, vai ficando com os prejuízos. Então, tem que ter uma pessoa de fora para me ajudar a organizar a casa. Tem que ter o meu esposo para me dizer, olha, guarda isso aqui, bota isso ali, não faz isso, né? Porque senão tu não vai lembrar. Eu estou entregando isso na tua mão. Ele faz, né? Então, assim, eu tenho que ter... Ele tem que ter gerador de isso. culpa aí. Eu estou entregando na sua mão, viu? Mas é isso mesmo. E aí, enquanto em casa eu não tenho muito isso, eu preciso realmente de um suporte ali. No consultório eu não preciso, né? Eu consigo dar conta ali da minha organização, dos atendimentos, do horário, né? Então, eu faço as sessões no tempo certo, não passo dos horários, né? Inclusive, tem algumas pessoas que dizem, o TDAH ele sempre chega atrasado, né? Eu não sou assim, na verdade, eu nunca fui, eu sempre cheguei adiantada demais, porque eu ficava com medo de me atrasar. Então, eu já começava, por exemplo, o podcast hoje era 4 horas, né? Eu tinha em mente que eu tinha que chegar 4 horas, porque de 4h30 começaria, né? Então, eu comecei a pensar que eu teria que me preparar aos meio-dia, né? Então, eu sempre tenho isso da antecipação para não me atrasar. Só que aí isso gera ansiedade, né? Mas são estratégias criadas para Isso. lidar com aquela dificuldade, Isso. né? Aí, assim, eu vou tentando manejar isso, né? Mas, por exemplo, o meu nível de ansiedade, né? Já que eu falei, não é uma ansiedade que eu sinto taquicardia, sinto sudorese. Eu sinto a questão de descontar, às vezes, na comida, né? Por exemplo, se eu tiver um evento muito extraordinário no final de semana, e aí eu ficar super ansiosa, aí um dia antes eu fico
querendo comer muito. E geralmente é muito doce, né? Que é bem típico também, para compensar e aliviar aquela ansiedade futura do que tá para acontecer. Aí eu venho no doce, né? E aí eu como chocolate. E aí, se deixar, eu como muito. Que Pra fisiologicamente explicando, né? É a dopamina que a Isso. gente tá precisando, né? Então, no alimento traz esse prazer imediato, muito rápido, né? O alimento, o jogo, né? Então, tendo consciência disso, a gente vai trocando os hábitos. Ó, eu tô querendo comer muito, né? Por causa disso. Então, Exatamente. quando a gente tem a consciência, a gente consegue criar outras estratégias para suprir essa necessidade. Você falou da dopamina, né? E eu lembrei que alguns artigos, eles trazem essa questão da dopamina, né? O prazer que o TDAH, ele tem que sentir. E aí, quando ele não sente isso, né? O que é que acontece, às vezes, na pré-adolescência? Ele entra nas drogas, né? Que é o grande índice também de pessoas com TDAH que entram nas drogas, justamente porque dá aquela sensação do prazer, né? Porque justamente não está encontrando ali aquilo que lhe dá prazer. Por isso que o hiperfoco, às vezes, acaba sendo o benéfico, porque dá motivação, dá prazer naquilo que ele está fazendo, né? Então, quando chega um paciente no consultório que eu já consigo identificar o hiperfoco dele, eu faço pronto. Aqui a gente vai trabalhar em cima disso, porque é isso que ele gosta, né? Inclusive, preferências, gostos, geralmente são bem diferentes. Eu tenho um paciente que ele morava na zona rural, ele tem 13 aninhos, ele. E aí, ele, como geralmente os meninos, eles já têm a imaturidade, né, cerebral, e quando é no TDAH isso já é mais evidente, então ele ainda era uma criança que brincava muito, né, que hoje em dia, 13, 14 anos, a gente já não vê as crianças brincando mais. E aí, ele gostava de brincar com miniaturas de animais. Boi, vaca. E aí, o prazer dele era quando a mãe dele deixava ele brincar, né, no sítio. E aí, ele fazia, pegavam lá mesmo e montavam o curral lá das vacas, dos bois. E aquilo ali era o hiperfoco dele. As miniaturas dos bichinhos, né, que ele conseguia ficar ali horas concentrado e parado naquilo. Né, enquanto em outras atividades ele não conseguia. Né? Então, a gente, quando já identifica esse hiperfoco, já diz, vamos por esse caminho, vamos usar disso para isso, né? Para o esforço cognitivo, que são as atividades mais cognitivas para a aprendizagem, né? Para a gente conseguir ali fazer com que ele consiga se desenvolver melhor e focar em outras coisas também. Né? Como você organiza os cursos e as palestras que você promove, né? Você tem estratégia? No começo foi difícil? Como que foi isso? No começo foi um pouco mais difícil, mas até os vídeos mesmo. Acho que foi um dia desse eu respondi uma pergunta dessa no Instagram, porque geralmente o pessoal pergunta como é que tu consegue gravar os vídeos. Então, aprendi a fazer roteiros, né? E aí eu vou fazendo os roteiros, só que assim, eu não decoro o que tá ali. Então, eu nunca fui aquela pessoa que vou decorar essa folha aqui, ou eu aprendo, ou eu não aprendo. Né? Então, aquilo que eu guardo, realmente eu tenho que aprender. E aí eu monto, escrevo, leio, se for de um livro, alguma coisa, eu leio aquilo ali, né? E aí depois eu transcrevo com as minhas palavras esse entendimento para a folha. E aí eu leio ali e depois vou tentando falar. Só que aí nisso eu gravo umas 10.000 vezes. Mas assim, vai funcionando, sabe? Já para as palestras, para os eventos, quando eu faço, geralmente eu sento e começo a planejar mesmo. A palestra vai ser sobre isso, vai ser o quê? Vai ser um workshop, vai ser uma masterclass. E aí eu fui pesquisar o que era cada coisa. Então, no início eu fiz isso. Masterclass é diferente de workshop, né? Então, fui entender os conceitos, né? Primeiro, o que era cada coisa para mim entender o que é que eu queria fazer. Aí, depois eu montava o nome do evento e depois do nome do evento eu ia destrinchando ali os tópicos que eu queria abordar. Então, eu ia fazendo um planejamento mesmo. E aí, no final, eu vinha com a questão de, local, quanto que eu vou gastar nesse evento, né? Quantas pessoas tem que ter nesse evento, né? Quanto esse evento vai custar para que eu não saia no prejuízo, né? Então, eu fazia essa organização e aí foi dando certo.
né? Mas, assim, no começo foi um pouco mais difícil, mas depois eu fui pegando mais o jeito. Hoje, o que é mais difícil ainda para mim, para fazer, é gravar os vídeos, né? Porque justamente eu gravo várias vezes, porque eu vou perdendo. Ou eu quero falar muito rápido, para não esquecer o que eu ia falar, e aí eu tenho que entender que eu tenho que falar pausadamente para o outro entender. Ou então eu parava e dizia, o que é que eu tô falando? Eu já esqueci o que é que eu tinha falado. Já foi embora. E aí, mas assim, depois eu fui entendendo que isso era natural e que eu tinha que organizar melhor. E aí isso foi dando certo. Mas assim, tive que ter essa questão do planejamento e da organização, realmente, para sair as coisas do papel e serem executadas, né? Que é a questão do TDAH. Às vezes a gente planeja muita coisa, né? Eu faço muitos planejamentos. Acho que 500 mil dos meus planejamentos saem 10, né? Então, assim, eu tenho muitas ideias. Eu sempre digo isso, mas eu tenho a dificuldade de botar no papel. Né? Eu tenho, às vezes, ideias. Isso, eu tenho, às vezes, ideias muito brilhantes que eu digo, poxa, eu acho que ninguém pensou nisso, né? E eu pensei nisso, mas como é que eu vou botar isso aqui no papel? Né? Então, foi até quando eu fui montar a mentoria, que eu dou a mentoria também para os profissionais, eu fiz isso com meu esposo. Eu fiz, olha, eu tô com uma ideia muito brilhante, mas é uma questão que eu preciso falar, eu preciso que tu interprete a minha ideia. Né? E aí eu fui montando, eu fui dizendo pra ela, eu fiz, olha, eu queria fazer uma coisa que é assim, 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 só que eu não sei bem como fazer. Então, eu preciso que você me ajude a organizar isso no papel. Aí eu digo que ele é a cabeça pensante, né? Não tem o pink e o cérebro, pronto. Aí a gente lá em casa, ele foi dizendo, ó, faz assim, é isso aqui que tu quer falar, né? Isso, eu dizia, pronto, é isso aí mesmo. E aí foi saindo as mentorias, os cursos, e eu fui conseguindo fazer as coisas. Mas, assim, tem que ser composto por uma pessoa que, ó, executa, né? Porque isso é muito do TDAH mesmo. A ter muitas ideias, né? Mas não conseguir transferir para o papel. A gente falando assim, às vezes até parece engraçado. Mas, assim, eu já conheci adultos que fizeram 5, 6 graduações de Universidade Federal e estadual e não conseguiu concluir nenhum curso. Como é que você passa em 5 cursos e você não conclui nenhum? Né? Nenhum curso concluído. O que tem né? aí por trás disso? Né? Então, assim, para essa pessoa, ela planejou, vou estudar para passar nessa prova. Na Universidade Federal, que a gente sabe que tem um peso maior, né? Estudou, passou, fez 1 período, 2 períodos, se desmotivou e saiu. Não é isso que eu quero. Vou para uma outra coisa, né? E assim, eu tive um pouquinho disso, mas assim, não foi tanto, né? Eu consegui me encontrar logo, né? Mas assim, primeiro eu fui cursar biologia, né? Mas assim, a biologia eu cursei porque foi meu hiperfoco. Eu, desde criança, eu amava insetos e animais vertebrados, que eram os mamíferos, né? Então, desde criança, eu adorava. E aí, eu sempre dizia à minha mãe, eu quero ser veterinária ou bióloga. E aí, eu fui ser bióloga. E aí, fiz minha graduação todinha. Né? E no final da biologia, eu acho que não é isso que eu quero. Né? Terminei o curso inteiro, mas no final fiz, e agora? Não é isso que eu quero. Né? Fui dar aula e eu trabalhava nessa época com pesquisa. Eu passei 5 anos trabalhando em pesquisa em laboratório, né? E com microscópio, né? Então, não tinha tanto contato social com as pessoas, né? Era mais contato com o pessoal que trabalhava com a pesquisa. E a minha orientadora mesmo, ela percebeu, ela fez, acho que você não é muito para pesquisa, não. Você gosta de conversar, você tem habilidades para conversar, e realmente é do TDAH, né? Essa questão do diálogo, do conversar. E aí ela dizia, tentar licenciatura. Aí eu tentei, ainda fiquei desde o meu 2º período eu dava aula, né? Então, eu ainda dei aula 7 anos, após a faculdade. E aí, quando eu pensei, eu fiz, realmente tem alguma coisa aqui que não tá encaixando. Aí eu tive um aluno com TDAH.
Aí eu fiz, esse menino aí, ele é igual a mim. Ele é idêntico a mim. Ele ficava desenhando as folhas do caderno, ele tinha dificuldade de prestar atenção, muitas coisas eu me identificava nele. Eu dizia, eu tenho que fazer alguma coisa para ele ter um rendimento um pouquinho melhor, né? Porque ele não estava rendendo nada na sala. Eu dizia, eu vou dar o quê de nota? Ele você não está conseguindo fazer nada. Ele só fazia desenhar na sala, né? Então, eu comecei a despertar, a fazer alguma coisa para tentar ajudar ele, né? E aí foi quando depois eu comecei a fazer a pedagogia, né? Aí eu dizia, mas eu não tenho jeito com criança, porque eu dava aula para o EJA e para cursinho pré-vestibular, né? Então, eu nunca tinha trabalhado com criança. Aí eu lembro que nessa época alguns professores começaram, olha, tu tem jeito com criança, né? E a criança, ela é muito sensível, né, ao outro. Então, às vezes eu não falava nada e a criança gostava de mim. Eu dizia, como é que ela gosta de mim se eu não fiz nada? Né? E aí, nesse se aproximar, eu fui gostando, eu fui entendendo. Aí eu fiz, eu acho que eu vou por esse caminho. Aí, se der errado, pelo menos eu fui, né? Então, assim, eu comecei a me identificar com as crianças, né? A sensibilidade delas, a questão da afetividade, né? Que elas são muito... Ou ela gosta de você, ou ela não gosta. Né? E é muito sincera nesse aspecto. E aí, eu fui me identificando muito com o universo infantil, né? Então, quando eu me tornei mãe, então, aí eu disse, pronto... É realmente a fase infantil que eu gosto, né? Que eu quero trabalhar. E aí foi quando eu me encontrei. E hoje as questões do consultório, os conteúdos, a questão do que eu quis trabalhar, né? Porque o meu foco maior é nos transtornos de neurodesenvolvimento. Mas é justamente por quê? Porque eu tenho mais facilidade de leitura, né? Eu gosto de ler mais sobre, né? Principalmente se for sobre o TDAH, né? E o TOD. Eu gosto muito de ler sobre esses dois, né? O transtorno opositor. Então, quando eu comecei a pegar as demandas de transtorno opositor, a escola falava, olha, ninguém quer atender essa criança, né? Ele tá dando muito trabalho, né? Então, aquilo para mim se tornava desafiador e motivador, porque eu dizia, se ninguém quer atender ele, eu vou atender ele, né? Então, aí eu comecei a, estudar. Então, eu vou estudar sobre isso, o que é o TOD, né? O que é que eu posso fazer para essa criança conseguir ter um desenvolvimento melhor, acadêmico, né? Que a minha parte é mais acadêmica, mas a gente trabalha também as habilidades comportamentais, emocionais, né? Um pouquinho. Não como um psicólogo, mas, assim, eu consegui ir percebendo que daria mais para mim, para esses transtornos, pela facilidade que eu tinha em ler, né, de gostar dos conteúdos, né, diferente já de outros transtornos, como deficiência intelectual. Eu li, mas não é algo que eu me aprofundei tanto, porque justamente eu protelava mais, né, então eu acabei definindo. Então, para mim, hoje estou num momento mais confortável, que eu faço o que eu gosto, né, de fato. Eu gosto de procurar leituras para conseguir alcançar melhores resultados, né, e consigo me organizar melhor dentro do que eu gosto. Então, eu cheguei assim numa fase que eu disse, pronto, é isso mesmo que eu quero, me encontrei, não, eu sou mais uma entre tantas que ainda está tentando se encontrar, né, e eu consegui, né, então tá dando certo, né, mas nessa perspectiva mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. Que história incrível, né? Assim, de superação, de aceitação, né? Porque de autocompaixão, principalmente, respeitar o seu tempo, entender que você sim é capaz. Eu tenho ideias brilhantes, eu achei muito legal. Eu tenho ideias brilhantes, ninguém teve essa ideia. Eu só não tô conseguindo colocar no papel. Marido, vem aqui, me ajuda. E é isso. E assim, quando eu comecei a perceber que eu tinha justamente as ideias brilhantes, eu comecei a me sentir menos culpada. Porque quando a gente tem a questão de ter um funcionamento diferente do outro, você começa a dizer, mas o outro faz e eu não dou conta. Fulaninho consegue ser mais inteligente do que eu. E aí eu fui pegando vários recortes da minha vida. Eu tive uma professora na universidade, primeiro período, que ela disse, professora, eu não estou conseguindo dar conta do conteúdo. Ela fez, mas você não precisa dar conta de tudo. Você precisa dar conta do mínimo para você conseguir passar. Se você der conta do mínimo para você conseguir passar, foi o seu melhor. Né? Então, assim, eu ia pegando esses recortes, isso foi o seu possível. E ela dizia, não adianta você ser o mais inteligente.
Eu disse, não queira ser o mais inteligente, porque o mais inteligente ele já sabe, ele já acha que sabe tudo. Então, como ele sabe tudo, ele não quer buscar mais. Como você acha que não sabe, você sempre está buscando, né, para você tentar ser boa. E aí eu sempre peguei isso. Aí quando eu pensei, eu fiz, realmente eu sou essa pessoa, né, que eu vivo realmente achando que eu não sou boa o suficiente. E aí eu não achava que eu era merecedora das coisas. Então, isso aí entra até nas questões psicológicas, né? Porque as pessoas olhavam assim e diziam, parabéns por isso. Eu dizia, parabéns por quê? Assim, eu não me sentia merecedora daquilo, porque eu olhava, tem uma pessoa melhor do que eu. Tem uma pessoa que tem um desenvolvimento melhor do que eu, que tem uma habilidade melhor do que eu, porque ela tá me dando parabéns, né? Mas tinha sido o meu melhor, né? As minhas questões naquele momento, né? Então, quando você falou disso, assim, realmente foi uma trajetória, né? Que quando eu entendi, eu sou capaz, eu tenho uma mente brilhante, eu tenho ideias brilhantes, e aí se o outro tem, é o outro, eu tô com as minhas e eu vou-se embora e cada um fica com o seu, né? E tá tudo certo. E a importância, né, do diagnóstico não ser um rótulo para limitar. Isso. E sim, como no seu caso, apesar do TDAH, olha onde eu estou. Olha o que eu consegui. Olha o que eu sou capaz. E assim, quando eu sempre me emociono, porque quando eu vejo as famílias que chegam lá no consultório e que trazem as crianças, né, também, eu sempre olho assim, eu fiz, olha, o seu filho, ele pode ter o que for, né? Mas ele é capaz de se desenvolver. A gente olha para a criança, tenta colocar as limitações, as dificuldades dela, mas apesar disso, a gente consegue perceber as dificuldades dela para trabalhar em cima disso, né? Então, quando a gente vê que as famílias chegam de forma precoce no consultório, né, que é de uma forma precoce mais para a gente ver e tratar ali na infância, é muito diferente da fase adulta, né, que eu não tive esse tratar, né? Então, muitas vezes eu era dada como a criança estranha, né? Realmente que tinha ali as suas dificuldades, né? Que tinha os seus calos, né? Mas que a gente vai conseguindo, com a persistência, né? Se desenvolver. E é isso, né? Então, quando o diagnóstico ele chega na fase adulta, é mais nessa perspectiva mesmo, da gente dizer, olha, apesar disso, eu cheguei aqui, né? Apesar do TDAH, eu cheguei aqui, né? Então, é isso. E na infância, apesar do TDAH, eu posso ir longe, né? Isso. Porque, assim, interfere muito também na personalidade e no meio que você vive. Então, de acordo com a sua personalidade e o meio que você viveu, você conseguiu chegar até aqui. Mas se você vivesse num meio em que você fosse extremamente cobrada, fosse extremamente rejeitada pela sua estranheza, e você tivesse uma personalidade, assim, mais depressiva, mais autodestrutiva, isso o que é que aconteceria numa adolescência, né? E assim, pronto, me marca muito quando eu pego alguns pacientes, né, que chegam em consultório, que, por exemplo, eles arrancam casquinhas de ferida, né, que é muito comum, né, tanto para questões de ansiedade, né, como no TDAH isso é bem comum. Então, isso marca muito, porque eu lembro, quando eu era criança, meus pais, eles não sabiam lidar com isso, né, principalmente o meu pai. Então, assim, embora eu tenha sido criada numa família que teve afeto, né, e que minha mãe, principalmente, ela me compreendia muito, às vezes ela não sabia o que fazer, porque não se falava de TDAH naquela época, né, e eu lembro que eu tive uma época bem persistente disso, de arrancar casquinhas de ferida, né, e isso persistiu muito da minha infância até a fase da pré-adolescência. Eu, com 15 anos, eu arrancava todas as casquinhas de ferida. Então, não deixava nada sarar. Então, eu lembro de uma cena, né, que meu pai fez. Olha, eu não sei mais o que fazer com você, né? Então, o jeito vai ser amarrar suas mãos, porque eu não sei mais o que fazer. Eu reclamo e você não faz. E ali tem as questões emocionais, né? Tinha a questão também do TDAH já inserido e não sabia lidar, né? E hoje a gente já tem as questões do diagnóstico, a gente tem a questão da informação, a gente tem a questão das famílias buscarem
compreender como é que elas podem tratar ali, que era diferente do meu tempo, né? Diferente da nossa época, né? Eu sempre costumo dizer isso. Mas é isso. Me emocionei bastante já. Que lindo. Foi ótimo, assim. Que história, né? Como eu disse, emocionante. Né? E que serve de exemplo para muita gente mesmo. Vale uns cortes, viu? Da sua história, assim, vale você botar lá no seu Instagram. E para a gente refletir, né? Você vê uma situação dessa em que os pais, como tem muito hoje, os pais não dizem assim, eu não sei o que fazer com essa criança. Imagina a criança. O que é que ela pode fazer com aquilo que ela não sabe o que é? Não sabe o que está sentindo, não sabe por que está sentindo, por que está se comportando daquele jeito. Então, se os pais sofrem, o sofrimento da criança é muito maior. Com certeza. Mas, assim, eu digo que hoje a gente já melhorou bastante, né? Com a informação, os pais têm se atentado mais em buscar ajuda, né? Eu tenho pacientes de 4, 5 aninhos, as famílias já percebem alguma coisa, a gente não consegue ainda, os médicos não conseguem ainda trazer o diagnóstico, principalmente se for um TDAH, mas a gente consegue perceber, olha, essa criança está com desatenção maior do que deveria estar, né? Então, entra com a estimulação cognitiva, né? Para a gente conseguir reparar ali algumas coisas, para que se for, né? Já muita coisa melhorou. Sem contar que aproveitou lá o pico de neuroplasticidade. E a importância da neuroavaliação, né? Porque a neuroavaliação não vai propriamente diagnosticar, dar um nome, mas ele vai mensurar onde estão as deficiências daquela criança. Então, aí vai ser trabalhado nas deficiências e a neuroavaliação vai ser feita posteriormente e vai ver se aquilo, né, com os estímulos, aquilo foi melhorado ou não. Então, é um acompanhamento muito importante, porque é uma base. Sim. De onde você tem o olhar de dizer assim, ó, a partir daqui eu preciso melhorar nisso. Isso. É Prevenção, do que ir às cegas, né? E um bom diagnóstico, ele é fechado dessa forma, né? Ele nunca é fechado só pelo médico. Eu sempre digo isso para as famílias. Eu digo, olha, é um bom laudo, né? Que a gente consegue dizer, olha, realmente tá fechado tudo direitinho, não deixou passar nada. É quando essa criança, ela é passada por outros profissionais e a gente junta, assim, as informações, aí vai realmente no médico, o médico lê tudo, considera tudo, a fala da mãe, a anamnese, a observação da criança e os materiais dos outros profissionais. Aí a gente consegue ter um laudo fechado mais correto, né? Que hoje em dia também está bem escassez isso, né? Muito bom. Gente, excelente. A gente está caminhando para o nosso final aqui, finalzinho do programa. E para quem está com a dúvida ou que tem o diagnóstico, né, agora na fase adulta, o que você pode deixar para essa pessoa? Uma mensagem sua? Que independente, né, das dificuldades, acreditar que você é capaz. Eu sempre digo isso, né? Quem me conhece assim de pertinho sabe que o meu lema é você é capaz, né? Então, se eu fui capaz de chegar até aqui, quem dirá outras pessoas, né? De chegar até mais longe, né? Então, independente de diagnóstico, de dúvidas, é importante, se houver a dúvida, buscar ajuda, né? Para uma avaliação, ver o que é que pode ser traçado ali para você conseguir ter melhor qualidade de vida, né? Como eu consigo hoje ter uma melhor qualidade de vida, com alguns percalços, mas conseguimos, né? Já houve muitas melhoras. Mas isso é primordial para que ele consiga, de fato, compreender que ele consegue alcançar as demandas dele, né? Então, é isso, que ele é capaz, que você é capaz de se desenvolver, né? E como qualquer outra pessoa. Isso. Muito bem, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, não é? Aqui no podcast. Eu que agradeço, mais uma vez, me emocionei demais. Foi ótimo. Mas é isso, eu que fico grata a vocês pelo carinho, né? E por me sentir muito à vontade, como sempre. Muito obrigada, né? A gente que agradece muito. E a mesa está aberta para qualquer tema que seja relevante, que você acha relevante, importante, pode trazer de volta. Tudo certo. A gente está aqui, pronta para te ouvir. E para esclarecer, levar informação, né? Que esse é o objetivo, né? Do Papo em Mente. A gente levar informação séria, de qualidade, com responsabilidade e de forma leve. Que todo mundo possa entender, não é? Isso que é importante. E você, gostou? Gostou do episódio de hoje?
Pois é, manda para quem você conhece, compartilha, curta. Se inscreva no Instagram. No Instagram, não. No YouTube. Vamos lá, gente. Se inscrever no YouTube, nos seguir lá. No Instagram também. E no Deezer, no Spotify. Tudo direitinho. Siga a Lohane. Qual que é o seu Instagram, Lohane? É neuroP.lohanakelly. Isso. Kelly com 2 L e Y. Aí, por favor, viu? E tem muita informação lá, tem muito vídeo bacana, tem muita informação de verdade, que você pode ir lá, tirar suas dúvidas, e se precisar de algum atendimento, é só procurar ela, tá certo? Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. Isso aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.